11h37, muito bom dia para você sintonizado aqui na CBN Campinas. Está começando agora o CBN Esportes, primeira edição. Hoje é quarta-feira, dia 28 de outubro de 2021. O Guarani joga domingo contra o Novo Horizontino. Esse jogo vai acontecer no Brinco de Ouro. Sabe qual o horário? Você não sabe? Nem eu. A Federação Paulista de Futebol ainda não confirmou o horário da partida, mas o time segue em preparação para esse confronto e o técnico Alan Al tem pelo menos duas novidades à disposição. O lateral esquerdo Bidu e o volante Rodrigo Andrade cumpriram suspensão na última partida quando o Guarani venceu o Santo André por 1-0 e agora podem voltar ao time. Tem ainda a situação do Regis, né? O jogador vai se recuperando aos poucos, aí recuperando a forma física depois de ter sentido uma indisposição. É verdade que desde que ele saiu do time, o Andrigo assumiu a camisa 10 ali pelo meio-campo, pela armação de jogadas do time do Guarani e tem não só armado o time, como tem marcado gols também. Foi dele o gol da vitória na partida contra o Santo André na última segunda-feira. O técnico Alan Al tem ainda hoje, amanhã e também o sábado, a sexta e o sábado para preparar o time e pode ou não fazer essas alterações, mas tem um leque maior de opções, essa palavra é nova, hein? Um leque maior de opções para montar a equipe para essa partida. Eu errei feio, André Fabiano? Errei a data, é? Desculpa aí, André Fabiano. Então tá bom. Nunca critiquei, lá veio o Cristiano. João Carlos de Freitas, bom dia, João. Bom dia Guariz, bom dia a todos os amigos da CBN. Ô João, time que está ganhando também se mexe, afinal de contas, né, o Guarani venceu o Santo André, mas teve outras atuações melhores com o Bidu e com o Rodrigo Andrade no time e que acabou não tendo o resultado esperado. Você sempre cita os jogos, né, contra o Corinthians e o Palmeiras principalmente. Você faria essas alterações ou manteria o Eliel e o Índio que atuaram nessa última partida contra o Santo André, João? Ô Guarizo, às vezes a gente mexe sim em time que ganha, né? Às vezes é melhor você mexer no time que ganha, porque caiu o suporte aqui. Tá, mas é 28 de abril, tá, gente? Eu achei que eu tinha errado o dia, mas eu errei o mês. Eu adiantei 6 meses à frente aí, João. Você pôs outubro? Pôs outubro, segundo o André Fabiano, sim, mas é 28 de abril. É abril, tá certo. Mas, o Guarizo, é o seguinte, às vezes é melhor você mexer no time que tá ganhando, porque você está mais tranquilo, né? Você tá com os louros da vitória, a sua cabeça está mais, né, tá mais liberada, está mais equilibrada. Então, às vezes esse é o melhor momento, porque é duro você mexer com o futebol, cara. O futebol, ele nunca chega a 100%. Eu não conheço, olha que você sabe muito bem, eu estou nesse negócio, né, há 10 anos e anos. Mas se você perguntar, João, cite um time perfeito, não existe, o futebol não permite isso, né? É você sempre correndo atrás do rabo. Então, vamos dizer, o Guarani jogou bem contra o Santo André, dentro da sua proposta, né? Qual foi a proposta do Guarani? Foi uma proposta de busca de resultado, de consolidar a sua posição para, né, ter tranquilidade, abriu mão, inclusive, no segundo tempo, de atacar, de ficar com a bola, coisa que é característica do Guarani, dos jogadores do Guarani. E agora, então, ele tem que recolher de volta aqueles que estavam fora. Vamos pensar com a cabeça do treinador. Se são titulares e saíram por motivo de cartão, tem que voltar, né? Eu acho que o critério tem que ser esse. Você é titular, aí você recebe a suspensão por cartão, você tem que voltar, porque senão o treinador perde autoridade, né? Por que ele perde autoridade? Porque, poxa, qual é o jogador, então, que vai querer se doar completamente? E você sabe, às vezes, que receber um cartão, muitas vezes você recebe um cartão em prol do coletivo, em prol da equipe, né? Para, de repente, até trazer para si uma vantagem. Eu acho que o grande exemplo, Guariz, que a gente de vez em quando conversa, é o que fez o Luis Soares, né? Na Copa de 2010, quando ele se doou, ele foi lá e fez um pênalti, foi expulso, e as coisas deram certo para o Uruguai.
Então o jogador é titular, recebeu o cartão, tem que voltar. Agora, outros motivos técnicos, às vezes até táticos, né? Porque tem jogador que se enquadra em uma determinada formatação tática e outros não. Aí você tem que mexer. Então, se você me perguntar, você mexeria no time do Guarani? Em relação àquele time que começou contra o Santo André, eu, sinceramente, eu manteria o Éder Ciola, que entrou no segundo tempo, né? Mas isso é eu que estou pensando assim, não quero influenciar na cabeça do treinador. Eu acho que entre o Éder Ciola e o menino, o Ludwig, o Éder Ciola, ele está mais preparado, né? Ele já é um jogador pronto, né? O Éder Ciola, tudo que tinha que acontecer para ele já aconteceu. A gente pode até dizer que o Éder Ciola já é um jogador que está entrando na fase de encerramento de carreira. Então, ele hoje, eu acho que ele é mais, né, ele está mais preparado. Aí sim, aí eu mexeria. O Índio foi bem, mas ele não é o titular, né, no caso. Então volta o Andrade. O Eliel foi bem, mas ele não é o titular, é o Bidu. Então aí volta esse jogador. E na zaga, manteria o Tales, deixa o Romércio no banco, no gol faria alguma mudança, João? Não, tem mais essa daí, né? A zaga recebeu o Tales. O Tales, claro, ele está fora de ritmo, né? Notou-se plenamente. Mas eu acho, Guarizo, que ele deu uma boa consistência. Eu não vou ficar aqui comparando com o Romércio, até porque essa comparação ele é meio ingrata pela rejeição, porque você sabe muito bem que o Romércio é muito rejeitado pela torcida. Eu não vou entrar nesse âmago, nesse ufanismo, não. Eu quero analisar o Romércio de uma forma equidistante. Eu acho ele um bom jogador, eu acho ele um jogador útil, etc. Tanto que foi muito útil contra o Santo André. Mas entre o Romércio e o Tales, me parece, né, nesse princípio, que o Tales tem um pouco mais de potencial. Então, manteria o Tales, deixa o Romércio com a opção, pode usá-lo como usou na última partida para entrar e ajudar na parte defensiva, né? Enfim, essas coisas. De forma que, na minha cabeça, seria isso. Seria o time com o Bidu, com o Rodrigo Andrade, com o Tales e com o Ciola. Né? Os demais, o mesmo, né? O Andrigo, o Guarizo, o Andrigo, ele tomou conta da posição, cara. Ele tomou conta. Aquela história. Cheguei, vi e venci. Hoje, camisa 10 do Guarani não tem discussão. Aliás, o time do Guarani não tem discussão. É Andrigo e mais 10. Para mim, o jogador mais regular, o cara que está resolvendo, que está equilibrando a equipe, é o Andrigo. Tá certo. Não, Cristiano, não troca 12 mil gols, não, sabe por quê? Porque no Mundial não dá para ganhar do rival. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente fala da Ponte Preta.